Lucas no capítulo 6, versículo 6. Evangelho de Lucas no capítulo 6, versículo 6. A nossa leitura vai ser até o versículo 11. Diz assim: No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. E Jesus lhes disse: Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda a mão. E ele estendeu a mão e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Até aqui a nossa leitura. Diga amém. Amém. Eu queria meditar com vocês nessa noite, irmãos, a respeito de mais um milagre realizado por Jesus. Esse trecho que a gente leu, mostra mais um milagre que o Senhor Jesus realizou. E trata-se aqui a cura do homem da mão mirrada, da mão ressequida, mão atrofiada. E aqui o Evangelho de Lucas ele começa a sua narração dizendo que Jesus entrou na sinagoga num dia de sábado e logo ele percebe uma pessoa que estava sentada num canto, excluído pelo defeito que ele tinha em uma das mãos. Estavam ali presentes naquela sinagoga os líderes judaicos, os escribas, os fariseus, que se julgavam os puros observadores das leis de Israel. Eles se achavam sempre os mais corretos, os mais santos. Eles eram os observadores e se consideravam os mais puros observadores da lei de Israel. E aí, eles estavam de olho em Jesus. Eles queriam, na verdade, pegar Jesus. Queriam ter motivo para acusar Jesus. E aí, eles ficam de olho em Jesus para ver se Jesus faria alguma cura no sábado, para então poderem acusá-lo de desobedecer à lei. E aí o texto diz o seguinte, que Jesus virou-se para aquele homem da mão atrofiada, lá no versículo 8, e ele diz assim: Levante-se e venha para o meio. O que é que Jesus disse, irmãos? Levante-se e venha para o meio. E o homem se levantou, foi para o meio e permaneceu em pé. E aí Jesus fez uma pergunta para aquelas pessoas que estavam presentes naquele lugar, inclusive para os seus adversários, E ele diz assim no versículo 9, olha só: O que é permitido fazer no sábado? Essa foi a pergunta que Jesus fez. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? E aí, em seguida, Jesus manda aquele homem da mão atrofiada estender a sua mão e na mesma hora aquele homem recebe a cura da sua enfermidade. Diga glória a Deus. Que história bonita. História que tem, como eu sempre digo, toda a história de Jesus, a gente sempre encontra uma beleza. Eu, particularmente, gosto demais, me identifico, sou apaixonado em falar do Senhor Jesus. Eu acho, claro, importantíssimo a gente falar sobre outras histórias bíblicas no Velho Testamento, mesmo no Novo Testamento, falar sobre a igreja do Novo Testamento, é tudo muito importante, são temas atuais e importantíssimos, sim ou não? Mas, gente, nada tão especial, mais especial do que falar sobre Jesus. Porque Jesus é a única pessoa que pode transformar a nossa vida. Jesus é a única pessoa que pode fazer a diferença na nossa vida. Se você espera um milagre nessa noite, olhe para Jesus.
Ele tem algo especial para a sua vida. A graça dele é real. A graça dele é abundante. Amém? Mas interessante que o texto diz para a gente também que os líderes judaicos, eles ficaram furiosos quando eles viram aquela situação. Ficaram furiosos, eles começaram a discutir entre eles o que eles poderiam fazer contra Jesus, que segundo eles, estava desrespeitando a lei. Mas o fato é o seguinte, o fato é que o homem da mão atrofiada foi curado pelo poder da palavra que saiu da boca de Jesus. Jesus apenas disse para ele, estenda a mão. E quando ele estendeu a mão, ele foi curado. Glória a Deus por isso. Então deixa eu dizer a você uma grande verdade. Qualquer coisa que Jesus falou, ou até mesmo que ele falar, é motivo de esperança para cada um de nós. Porque quando Jesus fala, o milagre acontece. Quando Jesus fala, a cura acontece. A história muda, a situação se reverte. Quando Jesus fala, tudo acontece. Porque Jesus é poderoso. A palavra de Jesus tem poder. Amém, meus irmãos? Então a questão para mim aqui não é nem fazer o que se pede, né? Mas a questão é quem pede. E quem manda, né? E quem que ordena. E Jesus disse para aquele homem, levante-se, homem, venha para o meio e estenda a mão. Levante-se, homem, venha para o meio e estenda a mão. E aquele homem obedeceu e ele recebeu o milagre de Deus. Irmãos, quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos ao que Deus fala, o milagre acontece na nossa vida. Amém, meus queridos? Mas eu queria meditar com vocês nessa noite sobre esse milagre de Jesus, falando de 3 ordens. 3 ordens que ele deu àquele homem da mão atrofiada. 3 ordens. Ele disse, levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Vamos repetir juntos essas 3 ordens? Vamos lá? Levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Mais uma vez. Levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Essas 3 ordens que eu queria falar com vocês. As 3 ordens de Jesus que trazem lições preciosas para a nossa vida. Primeiro, Jesus disse, levante-se. Quando Jesus estava ali ensinando na sinagoga, ele viu um homem ali no canto, quieto, com a mão mirrada, e Jesus olhou para ele, e a primeira coisa que Jesus disse para aquele homem é, levante-se. Levantar, irmãos, numa linguagem bíblica, não fala somente do sentido físico de alguém que está sentado, agachado, deitado, mas significa estar de prontidão, estar apto, pronto para receber aquilo que Deus tem para dar. É isso que significa. Aí me vem à mente o texto de Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1 e 2, e olha o que diz. Filho do homem, o Senhor disse para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E aí Ezequiel diz, então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Você vê que Ezequiel não estava aqui deitado, sentado, agachado, muito menos estava caído no sentido de ter cometido algum pecado, não é nada disso. Mas quando Deus o manda ficar de pé, em outras palavras, o que é que Deus estava querendo dizer para o profeta? Ezequiel, fique de pé. Ezequiel, fique de prontidão, fique preparado, porque eu falarei contigo. Eu quero falar com você, Ezequiel. Deus queria revelar coisas poderosas para Ezequiel, como de fato, né? Ele falou e revelou, mas Ezequiel tinha que estar de pé, irmãos. Ou seja, de prontidão para receber as revelações de Deus. E foi o que aconteceu. Então, a primeira lição que nós podemos aprender aqui nessa noite, diante do texto que nós lemos, a primeira coisa é que Deus não fala com quem está caído, no sentido de ser acomodado, displicente.
de estar distraído. E aqui é interessante também, porque Deus falou da mesma forma com outros homens na Bíblia. E aí vamos ver alguns exemplos? Olha que interessante. Deus falou com Jeremias. Olha na tela. Vamos lá. O que é que Deus disse com ele? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha outro exemplo. O exemplo de Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 7, quando Elias estava desanimado, estava em depressão, estava vivendo um tempo de pressão na sua vida, e ele estava debaixo do zimbro, já pedindo a morte, já não aguentava mais. Aí o anjo do Senhor apareceu a Elias, e ele disse assim para Elias: levanta-te, come e bebe, porque o seu caminho será longo. Porque o seu caminho será longo. E o exemplo de Paulo lá em Atos, no capítulo 9, versículo 6, quando Paulo foi chamado por Deus no caminho de Damasco, e ele viu Jesus e caiu por terra, a Bíblia diz que Jesus disse para Paulo: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Então, meus irmãos, deixa eu dizer algo importante a vocês. Quem sabe, eu não sei, quem sabe, espiritualmente falando, você está caído hoje. Você está deitado, agachado ou prostrado. E eu não me refiro propriamente a estar desviado da igreja. Pode ser também. Ou afastado da igreja. Não é isso, não. Quem sabe você até está dentro da igreja, mas você está como aquele homem da mão atrofiada. Você está ali desanimado, frustrado, triste, já abatido, cansado. Quem sabe pelas situações da vida, pelos problemas que você tem enfrentado, pelas lutas da vida, você está se sentindo fraco na fé, já não tem nem mais forças para orar, nem mais forças para buscar a Deus. Enfim, de repente você está aqui nessa noite, mas você está completamente prostrado. Mas é nesse momento, meus queridos, que Jesus está dizendo para você: levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo para você? Está dizendo: fique de prontidão, fique preparado, fique atento, porque a situação da sua vida vai se reverter, o teu milagre vai chegar. Glória a Deus. Então, esse levantar-se também é tomar uma posição. Não é ficar parado, esperando as coisas acontecerem, deitado eternamente em berço esplêndido. Não. Porque o que você não pode fazer é o que Deus vai fazer. Mas o que você pode fazer, meu irmão, faça hoje. Faça agora. Comece hoje, comece agora, tenha uma atitude, tome uma posição. Você precisa entender o seguinte, que abrir o mar vermelho, quem é que pode fazer isso? É só o Senhor, é só Deus. Mas levantar o cajado e dar a ordem para o povo marchar é com Moisés. Entenda que derrubar as muralhas de Jericó é coisa para Deus fazer. Mas rodear as muralhas é com Josué e com o povo de Israel. E entenda, meu irmão, que derrubar o gigante Golias é coisa para Deus fazer. Mas descer lá no riacho e pegar as 5 pedras é com Davi. Entenda, meu irmão, que mandar fogo lá do céu para queimar o holocausto é coisa para Deus fazer. Mas orar e pedir fogo do céu é com Elias. Então, meu irmão, responder à oração é com Deus. Sim ou não? Mas orar é com você. Responder à oração é com quem? E orar? É comigo, é com você. Você quer receber milagres nessa noite? Então, a palavra de ordem é: levante-se. Levante-se, põe-te em pé. Tome uma posição, faça a sua parte e Deus vai te honrar. Deus vai derramar graça sobre a sua vida, meu irmão. E vai ser graça abundante. Em nome de Jesus.
levante-se. Qual a primeira ordem de Jesus? Levante-se, levante-se. Mas Jesus deu uma outra ordem. Jesus disse: venha para o meio. Qual é a outra ordem de Jesus? Venha para o meio. Quer dizer, primeiro Jesus mandou um homem se levantar, e agora Jesus o chama para vir para o meio. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que aquele homem estava num canto agachado. Se Jesus chama ele para o meio, né, ele estava num canto, quem sabe escondido, né? Triste, a mão dele ressecada. Alguns dizem que essa mão estava assim por causa de uma lepra. E aí, meus irmãos, então, pela lei em vigor naquela época, ele não podia nem entrar na sinagoga, aquele homem. Ele não podia nem ter um convívio social com as pessoas. Segundo alguns estudiosos da Torá, o médico da época era o sacerdote. E aquele homem, com certeza, aquele homem da mão mirrada, ele deve ter se apresentado a algum sacerdote. O sacerdote deve ter visto a mão dele, pegou, avaliou, olhou, e após o diagnóstico decretou que aquele homem era um homem leproso e já não poderia mais conviver com ninguém. Não poderia estar com os irmãos, nem com os amigos, nem com os seus vizinhos. Mas por alguma razão, aquele homem estava ali na sinagoga meio que escondido no canto. Estava lá. Quem sabe, ele sabia que Jesus estaria por ali naquele dia, e aí ele foi ali na fé de ser curado por Jesus. De repente foi isso. Mas Jesus o chama. E Jesus disse lá no versículo 8: levante-se e venha para o meio. Jesus disse: levante-se e venha para o meio. Gente, ficar no meio é ser o foco. Ficar no meio é estar no centro. Quem fica no meio é avaliado. Quem está no meio é coluna. E aí, queridos, Jesus está dizendo para mim e para você, para muitos, principalmente que estão aqui nessa noite: vem para o meio. Você está no canto? Vem para o meio, sai do canto, chega aqui mais perto do fogo, vem mais perto do altar. Jesus está dizendo aqui para muitos nessa noite: vem para o meio, vem para o centro aqui, o centro da minha vontade. Eu quero fazer em público os milagres que tanto você me pede no secreto. Jesus está dizendo aqui para muitos nessa noite: vem para o meio. Vem para o meio, não fique olhando para a sua atrofia, não fique olhando para os seus defeitos, não se anule, não se esconda, vem para o meio, está dizendo Jesus. Quantas e quantas pessoas, irmãos, quantas e quantas pessoas elas vivem pelos cantos escondidas, se achando inferiores às outras. É aquele, por exemplo, que fica pensando que é o mais feio, que é o mais burro, né? Que não tem menos capacidade, ele se acha desprezado por todos, ele se acha o mais simples, ele se acha o mais pecador de todos, e por causa disso, ele fica no canto ali, amuado. A gente às vezes com complexos, esse complexo de inferioridade. Quem tem complexo de inferioridade, irmãos, não cresce na vida, não desenvolve, não cresce na sua vida espiritual, não cresce na sua vida emocional, não cresce na sua vida afetiva, porque esse sentimento destrói. É um sentimento que adoece, que trava a pessoa e a impede de avançar. Esse é o sentimento que muitos, de repente, têm aqui nessa noite. Quando você se acha, irmão, irmã, o pior de todos, você fica no canto. Você não quer aparecer. Você fica escondido, escondida. Se isola de tudo e se isola de todos. E se esquece que Deus te deu talentos, que Deus te deu capacidade, inteligência, que Deus te deu dons para você ser um instrumento abençoador nas mãos dele. Que triste isso. Mas a ordem de Jesus é: venha para o meio. A ordem de Jesus qual é? Vem, sai do canto, sai do canto, sai desse seu isolamento e vem aqui, venha para o meio. Sai desse cantinho que limita a tua visão. Desperta
Desperta e vem para o meio. Aquilo que Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, 14. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Estar no meio, irmãos, significa estar no centro. É estar no centro, sim. No centro da vontade de Deus. No centro das promessas. No centro da glória de Deus. No centro da palavra de Deus. No centro da obediência. Jesus está no meio. E Ele está chamando para você sair do canto e também vir para o meio. Jesus está onde, irmãos? Jesus está no meio. Ele está chamando você, sai do canto e vem aqui comigo no meio. E Jesus está no meio. Olha só o que diz a palavra. Diz lá, Isaías 12, 6. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está onde, irmãos? Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Isaías, foi Salmo 46, 5. Isaías 12, 6. Exulta e canta, ó habitante de Sião. Por quê? Grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Grande é o Santo de Israel no meio de ti. E olha só mais um texto da palavra, Mateus 18, 20, que é que diz? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou aonde? É no meio deles, diz o Senhor. Então a palavra de ordem para você nesta noite é: levante-se e vem para o meio, venha para o meio. Essa é a palavra de ordem do Senhor Jesus para a tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o meio é o lugar que você vai receber o milagre. Sai do canto, vem para o meio, porque é no meio que você recebe milagre. Sai do canto, vem para o meio, porque é no meio que todos, você vai ser o foco, todos vão ver e vão presenciar o milagre de Deus na sua vida. Se você não precisa se esconder, vem para cá, vem para o meio. Deus tem um milagre para você. Amém? Mas há uma terceira coisa nesse pensamento nessa noite. Há uma terceira palavra de ordem de Jesus. Ele diz: estenda a mão. O que é que ele diz? Qual é a primeira palavra de ordem? Como? Levante-se. Segundo, venha para o meio. Terceiro, estenda a mão, disse Jesus. Primeiro Jesus mandou aquele homem se levantar. Depois chamou o homem para o meio. E agora Jesus manda ele estender a mão. E vocês sabem que a mão é um membro terminal do braço de vários animais, né? De répteis, de anfíbios. Você sabe disso. Inclusive, na maioria dos animais, a mão é usada na locomoção. E para nós aqui, os seres humanos, a espécie humana, a mão ela é usada para toda a obra do homem, para o trabalho. E nós sabemos disso. Provavelmente, inclusive, eu creio que a parte que nós mais usamos no corpo é o quê? Acho que é a parte que a gente mais usa no corpo, que mais a gente utiliza. Em quase tudo aquilo que a gente faz na vida, o que a gente mais depende é do quê? É das mãos. Então, mãos falam do quê? Mãos falam de atitudes, mãos falam de gestos, mãos falam de trabalho. Aí você imagina a situação daquele homem com a mão mirrada, com a mão atrofiada. Você imagina a situação dele? Que situação complicada. Ele estava vivendo problemas sérios, problemas difíceis. Mas tem uma coisa, irmãos, ele foi para o lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa e que tinha a resposta certa. E por isso ele foi curado. E por isso ele foi curado. Quando Jesus disse para ele: levante-se, foi fácil. Ele se levantou. Quando Jesus disse: venha para o meio, não foi tão difícil. Mas quando Jesus disse: estenda a mão, olha, irmãos, eu acho que aí a coisa complicou um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque com certeza aquele homem estava ali com a mão escondida. Ninguém podia ver sua mão, porque se descobrissem que ele tinha uma mão defeituosa, com certeza ele seria expulso daquela sinagoga. Então ele estava ali com a sua mão escondida, não foi fácil para ele. Mas Jesus aqui no texto manda ele se levantar, manda ele vir para o meio e manda ele estender a mão. Diz o texto:
E o homem, ele poderia muito bem, até mesmo ter mostrado a mão boa dele. Mostra a mão. Opa, não sei o que vai acontecer comigo, melhor mostrar a minha mão boa. Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele mostrou a sua mão enferma, a sua mão atrofiada. E a Bíblia diz, queridos, que de imediato a mão ficou curada. Glória a Deus. Sabe qual que é a lição que a gente pode aprender com isso? É que quando nós estamos diante de Jesus, nós não precisamos esconder absolutamente nada. Até porque é impossível. Até porque é impossível. Não há como nós escondermos nada do Senhor. Esconder para quê? Do quê? Tem como esconder alguma coisa do Senhor? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor passam sobre a terra, estão em todo lugar. Davi dizia, se eu for para o fundo da terra, o Senhor está lá. Se eu for aos céus, o Senhor está lá. Aonde eu for, o Senhor está. Como é que a gente consegue se esconder de Deus? Não há como a gente se esconder de Deus, e o Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso pensar, Ele conhece o nosso falar, Ele conhece o nosso agir, Ele conhece as tuas palavras antes de serem ditas, Ele conhece os teus pensamentos antes de serem pensados. Deus conhece todas as coisas, mas ao mesmo tempo, Ele respeita as nossas decisões. Mesmo Ele conhecendo tudo, Ele respeita a nossa decisão. E se o homem, de repente, esse homem aqui da mão mirrada, não tivesse mostrado a sua mão atrofiada, de repente, não sei, provavelmente ele não teria sido curado. Sabe qual é o desafio que eu tenho para você, meu irmão, nessa noite? Mostre e entregue a Jesus tudo aquilo que está atrofiando a sua vida, que o tempo, a vida atrofiou. Entregue a sua dor, entregue os seus medos, entregue a covardia, entregue os seus fracassos, entregue tudo nas mãos de Deus, porque é Ele que vai cuidar de você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Tudo aquilo que o diabo conseguiu fazer atrofiar na sua vida, Deus pode reverter tudo isso hoje, nessa noite. Ele pode te restaurar completamente, como Ele fez com esse homem na mão atrofiada. E é o que Ele quer fazer nesta noite. Amém, queridos? Suas mãos são importantes para Deus. Suas mãos são importantes para Deus. Ele quer ver hoje as suas mãos. Como eu já disse, as mãos, elas falam de atitudes, falam de gestos. Mãos falam de trabalho. Nossas mãos revelam até mesmo quem nós somos. Veja, por exemplo, Jesus. As mãos de Jesus. Jesus é conhecido como o homem das mãos furadas. É ou não é? Sim. Quando Jesus ele ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado. Você precisa entender que as mãos de Jesus continuaram as mesmas. Furadas. Sinais dos cravos nas suas mãos. Continuaram. Jesus foi recebido lá nos céus com as mãos furadas. E quando Jesus voltar, a Bíblia diz que as suas mãos furadas serão a prova para os judeus que um dia Ele morreu por cada um de nós, mas ao mesmo tempo Ele ressuscitou. Louvado seja o Senhor. E é interessante aquilo que o profeta Zacarias diz, em Zacarias no capítulo 13, versículo 6, o profeta Zacarias ele profetizou, dizendo que os judeus vão perguntar naquele dia. Eles vão dizer, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirão para Jesus. E Jesus vai responder, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Eu pergunto, como é que está a sua mão? A mão mirrada é a mão atrofiada. Espiritualmente falando, o que é que significa isso? É aquilo que está atrofiando a sua vida. E eu pergunto, o que é que está atrofiando a sua vida? Sua vida financeira está atrofiada? A sua vida familiar está atrofiada? A sua vida espiritual, meu irmão e minha irmã, está atrofiada? Porque se este for o teu caso, você está dizendo, olha, Ronaldo, sim. Se esse for o teu caso, então isso que eu estou falando, essa palavra aqui, dessa noite, é uma palavra direcionada a você. O Senhor está dizendo então para você, levante-se, venha para o meio e estenda a mão.
levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Vamos repetir? Levante-se, venha para o meio, estenda a mão. E a partir daí você vai experimentar um milagre extraordinário da parte de Deus. Amém? Quero concluir com vocês aqui na tela, olha só que interessante. Olha, a grande verdade por detrás de todo o milagre que Jesus realizou é que Ele sempre queria ensinar algo. Neste milagre nós aprendemos que nós devemos sempre, olha só, 3 coisas. Primeiro, devemos, vamos ler juntos? Devemos nos levantar, estar prontos, preparados na posição certa para receber o que Deus tem para nós. Segundo, devemos ir para o meio, para o centro da vontade de Deus, e não ficarmos prostrados, escondidos, achando que somos os piores de todos. Continue lá. A grande verdade, 3, devemos estender a mão, mostrar para Deus os nossos defeitos, o que mais? As nossas falhas, as nossas fraquezas, estender as mãos e mostrar para Deus o que é que está atrofiado na nossa vida. Ele está aqui hoje e vai estender as mãos dele e realizar o milagre que nós precisamos. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus? Então receba no teu coração, aplaudindo ao Senhor.